Na semana passada, o advogado Pedro Puccini falou sobre a nova medida conhecida como MP do Agro, que, dentre várias medidas, prevê a criação de um fundo chamado de Fundo Aval Fraterno para aquisição de crédito rural. Hoje o especialista vai tratar de dois outros pontos dessa medida: cédula rural e regime de afetação. Você sabe como ficam essas duas questões na hora do produtor tomar algum crédito agrícola junto às instituições financeiras? Segundo Puccini, no caso do regime de afetação, duas polêmicas: é burocrática e onerosa e faltam parâmetros de avaliação por parte dos credores. Mais informações com Pedro Puccini. Saudações! Saudações mais uma vez no quadro Direito Agrário, saudações de Giro do Boi. E na edição passada, como bem lembrado aí pelo Mauro, comentamos um pouquinho da MP do Agro, medida provisória 897, publicada no Diário Oficial de 2 de outubro. E comentei alguns pontos principais das mudanças trazidas por essa MP e falei do Fundo Aval Fraterno. E no quadro de hoje eu gostaria de comentar mais dois pontos dessa MP 897, interessantes para começar estimular os debates a respeito desses instrumentos de crédito, que são a cédula imobiliária rural, a CIR, e o patrimônio de afetação. Então vamos lá, o que a MP 897 trouxe com relação a essas duas novidades? Primeiro, o que é essa CIR, Cédula Imobiliária Rural? Ela é um título de crédito representativo assim, de promessa de um pagamento em dinheiro, que vai ser emitido em favor da instituição financeira, que é vinculada, essa CR é vinculada a um patrimônio de afetação, que pode ser sobre um imóvel ou sobre uma fração deste imóvel, eis a novidade. Então vamos lá. Aí esse título, essa CR, ela deve ser registrada numa entidade autorizada a funcionar pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Imobiliários em até 5 dias contados da sua emissão. Bom, e aí o que acontece com essas CRs? Em caso de inadimplemento do crédito tomado pelo produtor, a credora, no caso a instituição financeira, vai poder de imediato exercer o direito de transferência desse patrimônio afetado, do imóvel afetado. E ressalvada a possibilidade também de exigir o saldo remanescente dessa dívida no caso de um leilão, aí, enfim, o maior lance oferecido não for igual ao superior valor da dívida. Patrimônio de afetação, alguns comentários aqui. Através desse patrimônio de afetação, o proprietário rural ele vai poder destinar todo o seu imóvel ou uma determinada fração dele para garantir as operações de créditos firmadas com as instituições financeiras, no caso aí dessa nova CIR. Esse regime de afetação ele pode ser constituído a pedido do proprietário no cartório de registro de imóveis, e dois pontos aqui. Primeiro, permite que o produtor rural apenas se utilize de parte do imóvel para garantir essas dívidas com as instituições financeiras, ou também e também não é atingido por eventual insolvência. Bom, o que acontece? Duas polêmicas aí com relação ao patrimônio de afetação. Primeiro, como a constituição desse patrimônio de afetação ela é burocrática e onerosa, então mais do que a garantia hipotecária convencional, poucos proprietários rurais, nós acreditamos, que vão ter interesse em adotar esse tipo de garantia, principalmente no custeio agrícola, onde a garantia normalmente é dada por um período pequeno. Mais um ponto polêmico desse patrimônio de afetação. Essa questão da afetação ela tem a ver com a falta de parâmetros para avaliação de uma área pelo credor, no caso pela instituição financeira. Ou seja, se o banco, ele, por sua vez, avalia o imóvel oferecido pelo financiado e faz avaliação sob seu critério, obviamente o valor mais conveniente será o do seu interesse. Então, ao atribuir um valor menor ao imóvel, isso garante o direito do banco a afetar uma área maior, uma quantidade maior de área como garantia.
Então, na prática, a gente acredita que pode ficar aí, né, com os mesmos resultados que negativos para o devedor, né? Mas são pontos aí que necessitam de maior amadurecimento, né, com relação a esse MP. E uma última polêmica com relação ao patrimônio de afetação é que se a constituição da garantia hipotecária convencional, né, ela alcança todo o patrimônio, e o patrimônio de afetação somente parte desse imóvel dado como garantia, né, o risco da afetação para o produtor rural é muito maior do que o da hipoteca. Por que isso? Porque a hipoteca ela não implica na perda do imóvel pelo inadimplemento, né, ou não pagamento da dívida no seu vencimento, diferente do que acontece no patrimônio de afetação. Então, atenção mais uma vez com essas novidades, né, nós costumamos comentar essas medidas provisórias e consulte sempre um especialista, né? Seguimos aí comentando as novidades e um forte abraço. Grande Pedro Puccini. Para quem achava que essa questão jurídica do meio rural era uma coisa simples, desde quando a gente colocou no ar esse quadro aqui, né, você deve ter percebido a complexidade que é, e o objetivo do quadro Direito Agrário é justamente isso: mostrar para o produtor rural que ele precisa ter segurança jurídica. Procure sempre um especialista para você, é claro, produzir com mais tranquilidade aí na sua propriedade, produzir alimento para o Brasil e para o mundo, tá bom, pessoal? Esse é o objetivo do nosso programa.